sozinho. Todo mundo? Boa noite a todos que estão aqui presentes. Eu sou a Cristiana Magalhães, faço a mediação aqui dos debates do primeiro plano. A gente está na terceira e última sessão da edição de 2020. Queria dar boas-vindas para todos. Essa é a primeira versão, é a primeira vez que a gente está fazendo online, a primeira edição. Eu já falei isso ontem e anteontem, nos outros debates, mas eu estou reforçando aqui porque pode ser que aconteça algumas coisas, alguém cai, mas não precisa criar pânico, as pessoas vão voltar, essas coisas acontecem mesmo, e eu vou dar alguns recados só para a gente manter o nosso debate organizado aqui, desculpa, nosso ambiente virtual organizado. Eu vou pedir para quem está de plateia, no caso, ainda vai fazer pergunta, vai ter a possibilidade de fazer pergunta, mas que, enquanto não estiver falando, deixa a câmera desligada e o microfone também. Os cineastas podem deixar, os cineastas e as cineastas podem deixar também as câmeras ligadas, mas o microfone desligado enquanto não está falando, por favor. E se outra pessoa estiver falando e você quiser que eu passe a palavra, só dá um oi no chat ou levantar a mãozinha aqui que eu passo a palavra tranquilo, na hora. A gente está contando com as perguntas de vocês, entre vocês aqui, também com as perguntas das pessoas que estão assistindo a transmissão pelo Facebook, e quem está aqui também com a gente pode mandar pergunta no chat, e no momento das perguntas, depois da apresentação, pode se manifestar com a câmera, com o microfone ligado, não tem problema, é só para a gente não atropelar um ao outro ao longo do debate e fazer uma coisa que todo mundo possa falar tranquilamente. Eu vou primeiro fazer uma chamada aqui dos filmes que estão aqui presentes para a gente dar o segmento para o debate. E eu vou começar pelos filmes da Regional. Primeiro com o Nono Coro, da Mariana Martins. Você está por aí, Mariana, ou alguém representando o filme? Oi, eu estou por aqui, boa noite. Não sei se vocês estão me ouvindo. Já peço desculpa porque eu estou usando o celular, e é a primeira vez que eu uso o Zoom pelo celular, e a minha internet não está muito boa, então eu vou tentar deixar a minha câmera desligada para conseguir ouvir vocês numa boa e acompanhar a transmissão, beleza? Tranquilo, Mariana, a gente está te ouvindo bem, sim, e essas coisas acontecem mesmo, tá tranquilo. Eu vou passar para o próximo, que é Passei no Vento, da Bruna Shelby e Luiz Boquino. Tem alguém por aí? A Bruna não veio hoje, ou vai chegar mais tarde. Cronotopo, de Diogo de Mello. Travessia, Matheus Assunção. Perseguição no Meio, no ar, tá por aí? Acho que ele ainda não chegou também. Ou chegou? Expresso, tá por aí? Olá, boa noite. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir bem, mas estou aqui. Tá, joia. Estamos te ouvindo bem, sim. Que horas vai passar do Gutão? O Gutão tá por aí? Confecção do Coração, Natane Castro. Aquela que abriu o microfone aí, a gente não tá te ouvindo se você tá falando. Eu vou passar para o próximo aqui, por enquanto. Aparecida, Devoção, Milagres e Bênçãos, de Inês Maria de Oliveira. Oi, boa noite, estou aqui. Você é Inês, tá ok. Não Subestime, Lipe Veloso. Não chegou. Gente, tem alguém com o microfone ligado? Que não sou eu, além de mim. Falou. Agora eu vou passar para a mostra Mercocidades. O que pode um corpo? Vitor de Marco e Marco Piccoli. Olá, tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Janaína Letícia Silva, tá por aí?
Ou alguma outra pessoa que está representando? Rosário, Igor Travassos e Juliana Soares. Não me chame assim. Diogo Migliorini. Não, não, desculpa. Tem problema. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia. Beleza. A Fome que Devora o Coração, Rayane Ferreira. Boa noite, estou aqui. Olha, massa. Enraizadas, de Gabriele, Rosa e Juliana Nascimento. Periférico, de uma direção coletiva que eu já adorei. Essa é uma direção coletiva. Tem alguém representando o filme? Não veio. Pelo menos depois eu chamo de novo. Alguém ficou sem ser chamado? Eu não sei se tá saindo o meu som. Não, agora você apareceu, agora a gente conseguiu te ouvir. Boa noite, pessoal. Só para falar um oi. Eu vou começar a rodada de apresentações agora e a gente faz assim, normalmente. A gente reserva um minutinho. É o microfone, será que é o meu aqui? Gente, alguém que está com o microfone aberto, que eu estou me ouvindo, eu não consigo falar, vocês me desculpem, viu? Eu vou começar a apresentação, eu vou pedir para quem eu começar a chamar, falar mais ou menos 2 minutinhos sobre o filme, para falar um pouquinho sobre como foi a produção, a ideia, para depois a gente abrir para as perguntas, para o debate mesmo. Eu vou começar na ordem aqui, nono coro de Mariana Martins, por favor. Mariana, conta um pouquinho para a gente, se apresenta. Então, gente, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de janela do festival. Meu nome é Mariana, boa noite para todo mundo. O nono coro, na verdade, ele foi meu trabalho de conclusão de curso, do curso de Cinema e Audiovisual, generosamente orientado pelo professor Felipe Boanes, e eu acho que serviu como... Acho que veio num momento muito necessário para mim, assim. Ele tem um teor pessoal muito forte de um processo que eu estava passando, e eu acho que eu consegui fazer um laboratório criativo e, ao mesmo tempo, materializar todas essas questões que me atravessavam. Então, o filme fala um pouco sobre isso. Foi meu microfone aqui, desculpa. Obrigada, Mariana. Eu amei seu filme. Várias perguntas eu já tenho. Eu vou pedir para o Perseguição no Meio para se apresentar aí para nós, por favor. E aí, eu me apresento ou você apresenta? Vamos se apresentar. Eu sou Noah Mancini, Crazy está aqui na sala. A gente foi trabalho coletivo, né? Como sempre. Então, Perseguição no Meio foi um filme que nasceu de um processo meio de urgência de criar naquele momento que a gente tinha gravado o Arquivo Bruto, mas pelas intempéries da vida e do destino a gente acabou não conseguindo editar esse material. E o primeiro plano, né, festival aí marcante na produção de cinema da Zona da Mata, incentivando aí as produções, estava perto do prazo, assim, eu falei, só faltava montar, precisava organizar umas coisinhas, assim, eu falei, gente, vamos fazer, vamos. Tava todo mundo isolado socialmente, fizemos a distância, e aí mandamos aí, né? Estamos aí. Se quiser falar Crazy, por favor, fale. Vai falar? Não, eu quero também o outro representante que está aí falando, não vai falar da gente, não? Eu só não sei como é que pronuncia o nome dele, desculpa. Então, normalmente pronuncia-se Crazy, mas cadê a Crazy? Cadê a Crazy? Cadê você? Manda notícia, será que a internet caiu? Pode ser. Eu vou passar então a palavra para a próxima pessoa e depois a gente fala mais um pouquinho. Aqui, caiu a conexão, tá voltando. Beleza. Depois a gente retoma, então. Eu vou passar para a Expresso, por favor, para se apresentar para a gente.
Olá, pessoal, boa noite de novo. Né? Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, né, discutindo um pouco do processo criativo. E o Expresso surgiu basicamente de uma ideia que eu tive no começo do ano passado, que eu fui refinando ao longo, né, do ano, principalmente no meio do ano. E no segundo semestre meio que surgiu a oportunidade da gente finalizar ele, né, concretizar como um curta mesmo, para as disciplinas de direção de arte e direção de fotografia, que é a Maíra que está aqui, né, que ela ministra a aula. E foi basicamente isso. Foi um processo que começou no ano passado, bem no começo, e que foi se encerrar no final, com a gente usando o projeto para finalizar as 2 disciplinas. Massa. Eu vou passar agora a palavra para a Natane Castro, que chegou aqui para falar do Confecção do Coração, por favor. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui no primeiro plano. Foi o meu primeiro curta, assim, eu não esperava que ele ia tomar essa proporção, mas fiquei muito feliz de estar aqui no meio de vocês. Na realidade, eu sou artista plástica, então, assim, eu me aventurei um pouco na mídia do cinema para tentar colocar uma ideia que eu necessitava, assim, para fora. E o Confecção do Coração, ele surgiu de um sentimento pessoal durante a pandemia, né? Que também acontecem várias coisas na nossa vida pessoal nesse tempo de isolamento, e é uma busca mais ou menos que tenta mostrar uma pessoa tentando confeccionar o próprio coração, né? E as grandes dificuldades que a gente tem nesse processo do amar, né? É uma coisa tão debatida, tão poetizada por tantos anos, então eu tentei colocar uma protagonista que está tentando buscar confeccionar o próprio coração, e à medida que ela está nesse processo de confecção, outras pessoas surgem e interferem nesse processo, e essas consequências muitas vezes ficam registradas na própria pele da pessoa, né? Então é basicamente essa a ideia. Realmente muito curto, o filme tem no máximo 2 minutos, se não me engano, e tenta mostrar num processo mais rápido assim o que é esse processo do amar. Massa, obrigada. Agora eu vou pedir, deixa eu ver quem é o próximo, para a Inês falar do Aparecida, Devoções, Milagres e Bênçãos, por favor. Oi, boa noite. Então, o Aparecida é um documentário musical, né? Ele foi feito para uma disciplina de documentário na UFJF, né? Na RPVI, estou terminando o curso. E eu tenho um carinho muito especial, né? Por esse documentário, especialmente porque ele foi meu primeiro, que eu posso chamar realmente de meu, assim, né? Porque eu fiz basicamente tudo, assim. Eu falo que eu nem sou diretora nem nada, sou realizadora, porque realmente eu fiz um pouquinho de tudo mesmo. Eu fiz fotografia, eu fiz o som, eu fiz a produção, então eu tive, né, algumas pessoas me ajudando, mas assim, quem realmente fez basicamente tudo foi eu. E ele conta, né, com 3 personagens, são as 3 entrevistas, mas eu tenho um outro personagem, né, que é a música, que tem um papel muito importante, né, no documentário. E, assim, o ponto principal é a evangelização mesmo, né, ainda mais em lugares inatingíveis por essa devoção, né? E aí, então, o meu ponto de partida foi realmente, nem foi só para um filme para uma disciplina, assim, mas foi para evangelização mesmo. Obrigada. Eu vou passar agora para os filmes da Regional. O que pode um corpo, por favor? Boa noite. Eu sou o Marcos Pickles, do Victor de Marco. Somos diretores do Corpo. A gente está muito feliz aqui no debate, muito feliz de estar no primeiro plano. É um festival que a gente sempre sonhava em entrar. Então, primeiramente, agradecer o espaço, também parabenizar o festival por manter, conseguir fazer, né, se reinventar para conseguir fazer ele online esse ano, né. Então, falando um pouco sobre o Pode um Corpo. O Pode um Corpo, ele é um documentário que ele fala um pouco sobre a minha vivência enquanto um homem gay com deficiência. E a gente tentou, por meio de uma linguagem ensaística, assim, a gente tentou achar respostas para algumas dúvidas, algumas inquietações que eu tinha por muito tempo, que se conectavam muito com as minhas memórias, tanto de infância quanto da minha adolescência. E acho que é isso. Obrigada. O filme está muito lindo também. Eu vou chamar agora, não me chame assim, Diego
Migliorini. Por favor, me ensina a falar aí o seu sobrenome também. Acho que só tem eu de Diego aqui, você pode falar só Diego. Chama que eu vou Diego. entender. Desculpe. É Migliorini. Bom, boa noite. Também é um prazer estar aqui. Eu acho que é muito importante isso que vocês estão fazendo. Todo mundo que continuou fazendo cinema e festivais nessa época, esse ano, para a gente continuar falando sobre cinema independente no Brasil, né? E, enfim, o Não Me Chame Assim, ele surgiu a ideia em 2014, quando eu estava começando a imaginar que cinema podia ser uma coisa a se fazer para mim. E em 2015 eu ganhei uma bolsa de estudos e fui fazer faculdade de cinema e percebi que tinha uma estrutura legal para eu ter tempo para desenvolver, que acho que ele era muito cru. Ele nasceu de um feminicídio que aconteceu na minha família e eu não sabia direito o que fazer com isso. Então eu meio que dei uma amadurecida, né, tanto em questão de aprender como fazer roteiro e decupagem e tal, para também fazer na hora certa. Eu acho que não tinha hora melhor para fazer de quando foi feito. O processo foi muito gostoso de fazer, embora seja pesado e tal. A gente fez uma construção de imagem muito coletiva nesse sentido, e principalmente com os atores também, direção de arte, fotografia. E eu tenho muito carinho nesse filme, que também na verdade é o meu primeiro. Eu fiz um outro na faculdade, mas também é o meu primeiro, e estar aqui falando dele agora é muito, muito importante. Então, muito obrigado. Massa. Obrigada. Eu vou passar agora para A Fome que Devora o Coração, de Rayane Ferreira. Boa noite a todos. É muito gratificante estar participando do festival esse ano e estar participando e vendo tantas produções diversas, né, e potentes, cada um com o seu significado, nesse sentido. E o meu filme, a ideia dele começou há uns 2 anos atrás, né? Eu tinha acabado de me formar e eu estava sentindo a necessidade de fazer um filme sobre o feminino. Eu já tinha feito alguns curtas na graduação, mas nunca nesse tema, e veio como necessidade mesmo, assim, de me colocar como mulher fazendo cinema. E eu fui trabalhar, pesquisar, né, para depois criar um roteiro, uma história, né, porque quando vem a decisão de trazer uma mulher como protagonista, abriu um leque de possibilidades, então eu tive que meio que peneirar um pouco o assunto, e eu decidi trabalhar o corpo da mulher, que é tão marginalizado na sociedade que a gente vive, né, uma sociedade machista. E aí tem esse filme que acompanha essa mulher no seu cotidiano, dentro dos espaços, sofrendo algumas violências bem sutis, e é um corpo que não é perfeito, mas que quer se adequar aos padrões, né? E esse corpo que sangra, que sente, que olha, dessa mulher que não quer ser um objeto para ser visto, e quer ser um sujeito que olha, assim, quer sentir prazer, né, com o seu corpo dentro do espaço onde vive. Legal. Obrigada. Então, assim, a gente terminou aqui as apresentações de quem está aqui, de quem já se respondeu a lista aqui. Eu quero saber se alguém entrou depois e ficou para trás. Por enquanto, não. Então, a gente vai observando se o pessoal vai entrar aí. Então, vamos começar o debate. Eu queria deixar sempre aberta a possibilidade de vocês perguntarem de vocês. Eu vou falando isso ao longo do debate também. O Pedro está falando que entrou gente aqui que não se apresentou. Augusto, por favor. Oi, gente. Boa noite. Oi. Você, o Gutão. Uhum. Isso. Massa. Boa noite para todo mundo. Para mim é um prazer aqui estar participando do festival. Tem alguns rostos que eu tenho familiaridade aqui, outros já tinham uma vista assim de longe, então é um prazer estar participando, competindo, assim,
vendo, né, e analisando também os trabalhos de todo mundo, assim, o filme da performance, assim, que está participando do festival, não só da Mostra 2, mas tanto da 3, são filmes íntimos, assim, são filmes que foram criados dentro desse contexto de pandemia, assim, e é de uma pesquisa que eu já venho fazendo, assim, entre pensar a performance e pensar o audiovisual, assim, para construir narrativas, outras, assim, dentro da, da multiplicidade que se pode se fazer, assim, com as linguagens do cinema, mexendo, dialogando com artes cênicas e tal, assim. Então, para mim é um prazer, quero agradecer e tamo aí. Terra Assunção também entrou? Olá, gente, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Terra? Se apresenta, por favor. Meu filme é aqui da região, né? Chama Travessia. Foi um trabalho que ele surgiu no final do ano passado, início desse ano. Eu também, assim, acho que foi a Natânia, acho que falou, venho de uma prática, né, artística autoral, assim, artes visuais, né? Então me vejo mais como um artista visual, assim. Então surge de uma vivência em Portugal, que foi num intercâmbio, né? Com isso eu acabei usando do instrumento de análise que estava fazendo lá, já vindo de uma vivência minha num coletivo que existe aqui em Juiz de Fora, chamado Descolônia, que é um coletivo de pessoas negras estudando sobre questão decolonial e tal. E com isso eu desenvolvi essa pesquisa nesses meses que eu estive lá, que era um foco nos monumentos, né? Então, o filme surge de uma performance que eu fiz num monumento chamado Padrão dos Descobrimentos, que tem na cidade de Lisboa, em Portugal, e tudo se desenvolve ali, assim, né? São memórias, eu trabalho muito com arquivos, fotografias, tal. Então, resumidamente, acho que é isso, assim. Muito obrigado. Adorei poder participar, tô adorando, né, participar esse ano aqui com vocês. É uma pena que a gente não possa estar presencialmente, né, juntos, mas é isso. Muito obrigado. Valeu. Tem alguma pergunta alguém já quer fazer alguma pergunta para algum filme que está aqui, gente, entre vocês, cineastas? Eu vou começar fazendo a minha, então. Eu quero começar falando do nó no Coro. Primeiro, falar que eu queria muito que o Claudinho estivesse aqui, porque eu trabalho com ele agora e a gente falou muito sobre o filme. E eu estou muito sensibilizada, assim, com a história toda. Eu fiquei sabendo, assim, na época, por alto, e eu achei que você conseguiu traduzir isso no filme de uma maneira muito potente, quando você vai falar também no lugar de escuta, essas coisas. Eu queria que você falasse um pouco do processo de construção desse filme, dessa escolha narrativa que você tomou, né, de começar com um sonho, aquele sonho pesadelo, né, e aí parte para a questão do processo, aí depois, né, parte para essa questão do cabelo. O cabelo também está muito presente nessa mostra. Até queria que outros filmes estivessem aqui presentes para a gente fazer um diálogo bem legal que trata sobre isso também, mas eu queria que você falasse desse seu filme nesse sentido, dessa construção, por favor. Obrigada pela pergunta, pela questão, né? Também queria que o Claudinho estivesse aqui. Eu acabei me embolando e esqueci de mencionar como que a equipe foi importante para passar por esse processo de gravar o nó, assim, porque eu particularmente sou uma pessoa muito introspectiva e todas as questões que eu pontuo ali com o filme, eu tive muita dificuldade de exteriorizar enquanto estava acontecendo comigo. E, coincidentemente, a equipe é toda formada pelas pessoas que me abraçaram enquanto eu estava passando por isso. Então, por mais que o filme seja denso, não é um filme confortável de assistir, não são coisas assim, não são flores, né? Mas é muito interessante como que o processo de feitura foi extremamente horizontal, acho que justamente a gente conseguiu consolidar um espaço de escuta muito forte, assim, e
não sei se isso de alguma forma transparece pela temática ser tão dura e necessária, mas foi um set extremamente divertido, foi muito leve de fazer. Eu estava muito nervosa, porque, na real, tudo que eu coloquei ali no filme foi o que aconteceu comigo. Eu realmente tive aquele pesadelo, eu realmente trancei o cabelo e passei mal de dor de cabeça, eu realmente tive questões com amizades pessoais voltadas para o racismo e passei por esse processo judicial também. Então, assim, por mais que tenha sido uma colcha de retalho construída coletivamente, acho que descreve e materializa bem esse turbilhão todo que foi 2018 e 2019 para mim passar por essas coisas. Assim. Então, apesar da densidade, foi bem revigorante poder compartilhar isso naquele momento com aquelas pessoas que são tão importantes para mim. Assim. Eu acho que é um pouco nessa vibe. Massa. Eu achei muito bom você ter colocado também as cenas do GTA, se eu não me engano, né? Que é uma coisa assim, que é uma cultura de jogo que eu não entendo, assim, que é assim mesmo que acontece. Achei pertinente ter mencionado. E essa questão, desculpa atravessar sua fala, mas assim, é porque é uma coisa também que me atrai, esses desdobramentos da imagem, assim, de imagens diversas, de origens diversas. Eu acho que me atrai muito pensar a imagem, o audiovisual como um todo, partindo dessa pluralidade, assim. Então, acho que eu gostei, assim, de poder brincar com isso, assim, trazer imagem de arquivo, trazer imagem do GTA, as imagens que que o Borges, né, conseguiu desenvolver uma arte, tanto os prints das mensagens que eu recebi, quanto o ataque, né, na Caixa Econômica no ano passado, porque assim, né, questão de racismo filmado e na televisão viralizado, toda semana, todo dia tem uma coisa nova, a gente sabe disso, vi de semana passada, mas eu tentei ter um cuidado de não transitar muito nessa questão da estetização da violência, principalmente dentro do racismo, sabe? E aí foi uma preocupação que a gente teve, mas que também veio a calhar e trouxe essa diversidade de imagem. Massa. Eu acho que ficou um filme muito bonito, assim, muito sensível. Eu fiquei muito emocionada mesmo. Ainda mais com acesso aos bastidores que eu tive através do Claudinho, nessa conversa que a gente teve. Eu realmente queria que ele estivesse aqui. E deu para sentir mesmo que é um filme muito coletivo. E que, apesar de você falar de lugar de escuta, eu imagino que esse set leve que você esteja falando é a possibilidade de estar podendo falar também, né? Com tanta segurança, com pessoas que você se sente segura de falar sobre isso também. A questão da empatia é bem forte. Mas, enfim, agradeço os elogios e os comentários, de coração. Massa. Mais alguém aí, gente? Alguém quer fazer uma pergunta entre vocês? Alguém aqui no chat? Vai lá, Noah. Adoro. Então, gente, boa noite. Eu não consegui assistir todos os filmes, toda a programação do primeiro plano, né? Aquela coisa sobre a carga pandêmica, mas eu fiquei sabendo que amanhã e vai ser liberado até domingo os vídeos de todas as exibições, porque, por exemplo, eu perdi a da Regional 1 e eu não vi de todos da Mercocidades, mas queria dizer que todas as pessoas aqui no debate, eu vou assistir os seus filmes e eu vou fazer uma crítica, vou publicar no meu jornal, assim, como maneira de retribuição também, porque essas questões, se a gente tivesse uma sala de cinema, todo mundo ia assistir o filme, ia sair comentando, ia ter o debate físico no dia seguinte, toda essa questão, né, do feedback, da troca. Mas é isso, dessa atenção. Mas eu queria só falar do filme da Mariana, que eu gostei dessa... Quando você começa a fazer o filme, parece que vai seguindo um formato, assim, narrativo, audiovisual. E aí depois, eu acho que dá essa quebrada, assim, até quando você começa a apresentar você mesma falando e, tipo, os registros tipo, esses registros, né, que a gente tem, tipo, como que fala? Esqueci o nome. Essas imagens de arquivo. A imagem de arquivo, isso, mano, tô louco.
Essas imagens de arquivo, assim, eu gostei muito, que aí dá esse mix de feelings também, são todas essas situações, essas camadas, né, de racismo que se sobrepõem, se intercedem. É isso, mas eu quero tecer melhor comentários futuramente. Muito obrigado. Ai, cara, legal. Obrigada por ter assistido. É muito engraçado essa questão das imagens de arquivo, porque, assim, isso veio na montagem, não veio no set, acabou que veio na montagem, né? A necessidade de montar o filme, de editar o filme e de cobrir a minha cara, porque eu tenho muita dificuldade de falar, e essa coisa de relato de primeira pessoa é um negócio que às vezes fica um pouco chato, não sei. Eu sou muito crítica comigo mesma, não gosto muito de estar na tela, mas enfim, eu acho que calhou. E foi interessante, porque eu selecionando essas imagens de arquivo, eu pude me revisitar sobre uma outra ótica, assim, e acho que, não sei, fluiu bem ali, acho que deu para se conectar de alguma forma com o que eu estava falando, mas enfim, obrigada por ter visto. Arrasou. E essa questão de se montar, né? Tipo assim, de se montar, de se editar na montagem do filme, é uma coisa assim, é diferente de você editar os outros, né? Então acaba que você fica muito ali, tipo, ai meu Deus, o que sou eu, editora, o que sou eu, tipo assim, né? Que eu corto, e essa exposição mesmo, que você tá ali de frente para as janelas da tela, enfim, do mundo. E aí eu compartilho um pouco desse feeling. E eu particularmente sou muito assim, ainda estou no pico do estresse pós-traumático com tudo isso. Sempre que eu tenho que me manifestar de maneira aberta, eu fico um pouco tensa, eu acho que vai aparecer algum ex-conselheiro maluco atacando todo mundo. Enfim, espero que isso não aconteça nos comentários e que todo mundo flua bem aqui. Se ele vier para cá, eu espanto ele para fora daqui. Inclusive, eu queria te falar que a sua fala tem muita sinceridade. Eu acho que você ficou muito espontânea, muito bonita na câmera também. Mas aí eu vou chamar agora uma pergunta do Facebook. A Marília vai falar aí para a gente. Por favor, Marília. Oi, gente. Na verdade, são 3 perguntas. E aí eu vou ler aqui, se cada um puder guardar a sua pergunta. A primeira pergunta é do Jackson de Moura. Ele queria saber da Rayane. O seu filme traz, e aí eu vou ler, né, o que ele escreveu. O seu filme traz um debate sobre a violência que fica por vezes explícita e às vezes implícita na vida dessa mulher. Queria saber se essa foi uma questão mesmo na obra, mesmo na construção da obra. Tá, aí eu vou ler mais 2 perguntas aqui, então. Essa pergunta é do Harry. Stiles BR, é o nome dele. Ele queria fazer uma pergunta para Natane, né, que é do Confecção do Coração, e aí ele diz que o Coração em Retalhos me tocou bastante. Você acha que precisa sentir as emoções para retratá-las em uma mídia? Como foi o seu processo? E a terceira pergunta é da Renata Dória, desculpa. Ela gostaria de saber, né, perguntar para o Terra Assunção, como foi o processo de criação do roteiro do Travessia. Além disso, como você reflete a queda das estátuas coloniais atualmente? O filme é lindíssimo, parabéns. São essas perguntas por enquanto. Vocês querem que eu repita? Alguém? Perdeu a sua... Foi para a Natane, para a Rayane e para o Terra Assunção. Acho que deu para entender? Mas eu posso começar? Pode ir, Rayane. Sim, foi uma questão que eu pensei muito sobre essa violência que o corpo feminino sofre dentro desses espaços urbanos, né? E como ele falou da violência implícita e da violência explícita. A violência explícita seria aquela do assalto que ela sofre, né, no ônibus, por exemplo. E a implícita, ela está nessa busca de se adequar a esse padrão social, né? De ter um corpo perfeito, de ser bonita, de alcançar esse padrão que a sociedade diz que a mulher tem que ser, né?
E essa violência é a que está mais presente, eu acho, em todo mundo, porque a gente cresce. Eu, particularmente, também cresci assistindo filmes de princesa e tem muita coisa nesses filmes que é super machista e é como se criasse um tipo de metodologia de como você tem que viver, né? Você tem que ser aquela pessoa que está atrás de um homem, tem que casar, não sei o quê. Isso também é uma forma de violência que está mexendo com a nossa liberdade, né? E isso é trabalhado de forma sutil no filme, porque o corpo dela sofre isso, né? A gente nunca entende o que está passando na cabeça dela, mas é de coisas bem sutis mesmo, assim, e da expressão dela do próprio corpo de buscar esse prazer que está fora, né, desse espaço da violência e contra. Quando ela está caminhando à noite sozinha, fumando baseado, é um ato de resistência, né, a essa violência. Então eu quis trabalhar isso, assim, não trabalhar só essa questão, né, desse corpo que está preso, mas desse ato de resistência, né, de estar nesses espaços, de pertencer a esses espaços também. Legal. Agora, por favor, a Natane. Eu, particularmente, acho que o artista ele não necessariamente precisa sentir para fazer alguma arte. Porém, eu acho que a arte fica muito mais verdadeira quando o artista sente, né? Porque ele se envolve emocionalmente ali, ele tem suas memórias afetivas, e isso acaba dando uma essência mais pura ali na arte, quando ele vai se manifestar, né? Então, eu acho que, assim, quando alguém está sentindo algo e coloca isso para fora, acaba que a mídia ela sustenta a emoção da pessoa na hora de colocar para fora, né? Legal. Agora eu vou pedir para o Terra Assunção falar sobre o Travessia em relação à pergunta da Renata Dória. Oi, gente. Então, em relação à pergunta, primeiro foi perguntado sobre o roteiro, né? Como foi esse processo de criação. O roteiro, na verdade, ele surge da ideia de criar uma carta, né? Porque os antigos exploradores, né, europeus, eles descreviam as antigas colônias por meio de cartas, né? Uma forma de levar essas cartas à corte, poder falar sobre aquelas novas regiões descobertas, né? Tanto em América, África e Ásia. Então surge justamente da ideia de fazer uma sátira, uma brincadeira, né? Como se eu fosse a nova pessoa que está descobrindo o lugar, assim. Então eu vou e faço justamente uma carta descritiva, né? Só que aí, claro, é um pouco mais poética, né? Com outro viés, assim. Então a ideia do roteiro surge a partir daí, assim. Então o trabalho ele é todo baseado nessa carta, né? Nessa suposta carta, assim, que estava sendo escrita e performada, porque também ela era leitura naquele espaço que é muito simbólico, né? Que é o monumento em louvor aos descobrimentos, assim. E a outra pergunta foi sobre as quedas das estátuas atualmente, né? Quando eu fiz esse trabalho, eu nem imaginava que ia rolar todo esse rolê do Black Lives Matter, né? Que é esse movimento estadunidense ali do movimento negro mesmo, assim, né? Da violência policial, mas é que acaba esbarrando em outras questões muito específicas da comunidade negra, né? Principalmente estadunidense, né? Que é a questão da violência policial, mas também a questão do passado colonial. Então, eles vão se perguntar justamente por que essas estátuas aqui estão fazendo louvor a essas pessoas, né? Como Cristóvão Colombo, aí seriam estátuas mais específicas da história dos Estados Unidos, né? Mas até o movimento também aqui, quando chega assim no Brasil, da sua maneira, né? Questiona também várias estátuas que hoje existem no Brasil. Por exemplo, em São Paulo, né, tem várias dos bandeirantes, por exemplo, são estátuas extremamente racistas e problemáticas, assim, historicamente falando, né? Então, eu acho que tem uma coisa muito contemporânea nesse trabalho, assim, justamente de questionar esses lugares de poder e de
principalmente de manutenção de poder e de história, assim. Eu acho que é muito simbólico, assim. Acho que é isso. Massa. Eu queria também direcionar uma pergunta aqui para o que pode um corpo. Eu queria saber como é que foi construir o roteiro também, passar um sentimento tão sensível e tão complexo mesmo, dentro de todos os paradoxos que vocês exploraram lá dentro do filme, e também saber quanto tempo tem que você pensa no seu corpo como forma de arte, assim, como forma de expressão artística. Eu acho que é muito legal pela pergunta. Acho que o roteiro, na verdade, eu sempre costumo falar isso, né? A gente tinha muito mais modelos que a gente não queria seguir do que modelos que a gente queria seguir. A gente sabia que a gente teria um desafio muito grande, que é fazer uma história de uma pessoa com deficiência, que, enfim, né, que é um corpo que é extremamente invisível no audiovisual e que sempre que é visível é sempre a partir do olhar de pessoas sem deficiência. Então, a gente sabia que a gente iria criar uma ruptura com isso. Então, a gente sempre teve muito cuidado do roteiro, né, nunca cair nesses jogos de herói, de coitado. Então, isso foi o nosso principal desafio para criar o roteiro, e principalmente para criar, né, cenas de performances, né, tipo, performances que fossem, tipo, dialogar com isso que a gente queria, tipo, né, quebrar. Né? Estou falando muito pouco. E a outra pergunta que foi sobre a questão do corpo, né? Isso. E isso, a gente, na verdade, quando a gente começou a conversar, a gente sempre teve muito nítido, assim, pra gente, que a gente queria colocar o meu corpo, Victor, tanto enquanto um artista, né, quanto alguém que está ali, né, falando sobre a sua história. E justamente, né, como essas duas perguntas se relacionam também com o roteiro, porque é muito comum a gente ver, né, pessoas com deficiência falando sobre suas vidas, e isso, né, e esse lugar, né, justamente da respiração. E aí surgem as performances para, né, tipo, criar esse rompimento desse lugar, né, tipo do sujeito passivo, que é o sujeito que só fala para o sujeito que produz. Então, né, colocar o meu corpo com deficiência enquanto potência, enquanto arte, um corpo que produz, né, tipo, sobre si. Então, acho que esses eram... Não sei se eu respondi todas as perguntas, mas acho que sim. Não, massa, tá legal. Entre vocês aí, alguém quer fazer alguma pergunta agora? Pode se manifestar. Eu gostaria de trazer duas questões para duas pessoas. Uma é para a Terra Assunção. Eu gostaria de saber, assim, eu tive o prazer de assistir em primeira mão Travessia, e eu lembro que quando eu vi, assim, eu falei com Terra que eu fiquei muito emocionado, assim, e tal, que foi um filme que me sensibilizou muito, assim, eu fiquei completamente atravessado, assim. E aí eu gostaria que ele falasse um pouco, assim, como tem percebido, assim, essa questão autobiográfica, assim, não só, tipo, propriamente no audiovisual, mas também nas artes visuais, como que tem percebido, assim, essa questão autobiográfica no sentido de uma arte afrodescendente, de uma arte afrodiaspórica, assim, atualmente, assim. E aí eu queria queria saber um pouco, assim, do processo de escolha do Noah Mancini com o filme, que eu gostaria que, tipo, entre alguns, assim, eu acabei ouvindo que as pessoas curtiram muito, assim, a sincronia ou a forma como foi colocada a narrativa visual com a narrativa sonora, assim. E aí eu queria saber como que se deu, assim, essa escolha, se
foi essa a música, essa sonoridade já apareceu assim logo de cara, ou se foi um processo até chegar a ela e tal, assim. Acho que é isso. Pode começar pelo Travessia, né? Sim, posso falar. Agradeço a pergunta, né, de Augusto. Assim, a gente se conhece, né? Então a gente é do mesmo coletivo, assim, então a gente tem algumas afinidades assim de trabalho, e de trocar ideia mesmo assim. Falando sobre a questão, eu acho que principalmente esse ano, assim, acho que, como eu falei, impulsionado por esse movimento, né, do Black Lives Matter, a gente tem visto muita coisa, assim, muita coisa rolando e acontecendo em questão de festivais, lives que estão falando e trabalhando a questão especificamente do cinema negro, né? Tem o Encontro de Cinema Negro dos Osmo Bubu, que é um que acontece que é bem simbólico, né, nacionalmente falando. Acontece no Rio de Janeiro, esse ano aconteceu online, né, por causa da pandemia. Então, eu tenho visto que tem havido um movimento, uma movimentação, né? Eu acho que a população negra no Brasil, no geral, muitos anos não teve acesso a materiais, mesmo a ferramentas de audiovisual, né, como câmeras, tudo o que a gente sabe que para poder se produzir audiovisual é uma coisa cara, né? Então eu acho que esse acesso aconteceu muito tardiamente, né? Aconteceu bem tarde, assim. Tá acontecendo ainda, né? A gente está começando a acessar esses materiais, a ter essas possibilidades, porque antes o que havia era muito narrativa sendo contada por grupos específicos, né? Se trabalhava a questão do negro ou de grupos minoritários no Brasil, sim, se falava, sempre se falou, porém sempre foi pela boca dos outros, né? O que não é errado, eu acho que é válido, claro, porém pode ter tem muitas chances de deixar coisas faltando ou de não pegar uma essência que eu acho que somente a pessoa que passou pela experiência tem que poder falar sobre, assim, né? Então eu acho que essa questão autobiográfica também que Augusto falou, quando você passou pela experiência, você tem, né, mais propriedade, né, para poder falar sobre, como o Márcio, né, e o Victor falaram. Eu não, mesmo sendo uma pessoa LGBT, eu não sou uma pessoa LGBT com uma necessidade especial. Então, eu não vou saber falar a partir dessa visão, desse lugar, assim, nem poderia, né? Eu acho que cada um tem uma vivência que vai trazer muito, assim, a contribuir, né, nessa questão do audiovisual. Então, eu acho que é esse o momento, assim, da gente finalmente estar quase todo mundo, né, tendo acesso a câmeras, a material de audiovisual, ainda com suas dificuldades, mas estamos podendo acessar mais isso, então vamos poder falar, assim, sobre nossas vivências. Agora o Noah pode falar para a gente, por favor. E boa noite. Então, falando da trilha, né? Como tipo assim, tá ecoando meu som? Ou não? Não? Tá tranquilo, pode Tá continuar. tranquilo. O filme foi gravado em 2018, na cidade de Valença. E a gente, quando fez o roteiro, assim, foi em fevereiro, assim, a gente tava lá naquela experiência e fizemos um roteiro muito simples, assim, que não teria uma outra fala, mas o filme basicamente seria composto, tipo, de imagens que teriam uma trilha, assim, justamente para facilitar a compreensão e vamos fazer a mensagem aqui que a gente quer passar. A gente não quis nem no próprio, assim, eu vou dar spoiler, né? Mas o filme é sobre uma maleta que duas pessoas guardam e uma pessoa rouba essa maleta na rua, assim, no meio da narrativa e acontece uma perseguição por essa maleta. No final das contas, eles chegam no lugar e todo mundo abre essa maleta e sai uma luz, assim, de dentro dessa maleta e o filme acaba. Então não tem
muitas introduções, assim, é só essa cena sendo dramatizada, assim. A gente, quando fez o filme já estava roteirizado, então ele já estava montado. A gente não estava conseguindo achar essa trilha, realmente foi um drama. A gente tentou fazer trilhas autorais, assim, que sincronizassem, tananã, não rolou, e acabou que, né, pelas coisas da vida, o filme ficou ali, não consigo uma trilha. E ninguém pegou, não fez. E aí, finalmente, quando a gente queria inscrever o filme no primeiro plano, começou aquela pesquisa intensa, né? De, tipo, vamos lá no arquivo que a gente tem, das pessoas que a gente conhece, que produzem música, né? Experimental, autoral, mais ou menos. O que é autoral? Mas a gente começou a vasculhar, assim, esse arquivo nos sites, nas páginas das nossas amigas, e acabou achando uma trilha entre mil e umas que a gente baixou e tentou sincronizar. A gente achou uma trilha que fez assim, coube, e, tipo, acabou ali, estava pronta. Aí podíamos enviar. E podíamos enviar assim, né? Tipo, a obra finalizou realmente, parou de ser processual. E foi um pouco desse... já estava dado, né? A possibilidade de se pesquisar e de se adaptar, não se adaptar, mas nem sincronizar, porque eu coloquei ali a faixa, tipo, claro, eu sincronizei junto com a parada, mas eu fiz, não precisou nem de muitos testes, assim, eu só coloquei a faixa e falei assim, nossa, vai ser isso, pronto. E é muito engraçado como são duas coisas que nasceram paralelamente. A mixtape da gata já estava pronta, da Renaja, que é irmã de uma das participantes, inclusive, já estava pronta no SoundCloud, eu só coloquei ali e entrou muito bem, assim, como essa coisa da própria metáfora do filme, que pode ser a maleta, não tem nada dentro da maleta e, tipo, é uma perseguição que as pessoas não... você não sabe sobre o que é, enfim, e as pessoas só estão se perseguindo e estão correndo atrás de alguma ambição, de algum objetivo. Ela também como que eu vou dizer? Ela fica suspensa, não só nesse campo de compreensão, mas nas outras possibilidades, assim, de interpretação, como poderia ter várias outras trilhas, né, tipo, dentro desse próprio corte, assim, e que poderiam também... não sei, assim, essa questão do processo também, sabe, do filme. Eu acho que quando ele cabe e ele entra dentro do... ok, vamos finalizar, mas ele também pode ser outras coisas, enfim. Se o Craig quiser falar alguma coisa, se você tiver mais alguma pergunta, acho que eu me perdi em alguns devaneios do filme também, mas é isso. Agora eu vou chamar uma pergunta que está lá no Facebook, Marília vai ler para a gente, por favor. Sim, a pergunta é do Daniel Araújo, e ele gostaria de fazer uma pergunta para a Rayane Ferreira, né, diretora do A Fome que Devora o Coração. E ele diz: o filme foi feito com uma equipe totalmente formada por mulheres. Isso revela um ato bastante político também, né? Como foi que você pensou essa construção? Parabéns, o filme é potente e sincero demais. Obrigada pelo elogio, pela pergunta, porque realmente foi uma decisão que eu pensei desde o início. Assim, quando eu fui pesquisar para fazer o roteiro, né, fazer o projeto, eu estudei uma das pesquisadoras que se chama Laura Mulvey, e ela fala sobre a questão do olhar, da política do olhar. E foi algo que me bateu muito, porque ela fala de 3 olhares, né? Que é o olhar do diretor, também pode-se dizer da equipe, o olhar do personagem, né? E o olhar do espectador. Então, e ela traz isso questionando o olhar masculino. Então, eu quis trazer esses 3 olhares no lado feminino, né? Eu trouxe a equipe, composta toda por mulheres, um filme sobre uma mulher e para as mulheres, né? Porque uma coisa que eu penso, assim, de filmes que eu sempre assisti e estão aí, né? Principalmente esses filmes hegemônicos, tem muito a mulher e a gente não se identifica. É aquela mulher sexualizada, aquela mulher objetificada, muitas vezes é passiva, ou é a vilã, ou é a mocinha que precisa ser salva. Então, eu queria tentar desconstruir um pouco disso, assim.
E esse ato político também vem sobre a importância de mais mulheres fazendo audiovisual, né? Porque eu particularmente acredito que as mulheres fazendo arte, elas criam um novo imaginário. Porque desde a época que a gente reconhece como civilização, as mulheres são ilustradas pelo olhar masculino, pelo pintor, pelo poeta, né? Então, a mulher fazendo arte, ela desconstrói um pouco disso. E aí a gente consegue ter, talvez, essa mulher na tela, essa mulher fazendo música de uma forma mais sensível para a gente, assim, que a gente consiga se identificar. Então, eu acho também isso, e também porque eu vivi uma experiência antes desse filme de machismo dentro de uma equipe. E foi, tipo, horrível. Eu queria desconstruir um pouco disso, eu preciso fazer algo que tenha uma experiência de equipe boa, né? E o processo de gravação foi super tranquilo, assim. Só com mulheres, a gente tinha muita parceria, muita cumplicidade e empatia também, sabe? É isso. Massa. Eu queria também perguntar, eu, na verdade, fiquei sabendo que tem alguém entre nós que pode representar a Janaína, que é o Gabriel. Não sei se você quer se manifestar aí, Gabriel, para falar um pouquinho do filme. Perdemos o Gabriel aqui. Então, eu vou fazer uma pergunta para... Deixa eu ver aqui. Não Me Chame Assim, do Diego, porque eu gostei muito que seu filme expôs uma figura masculina muito complicada. Um dos lados complicados da figura masculina, que é esse controle, né, do corpo, num tema tão sensível, né? Não tão... Eu acho que eu nunca vi um filme que abordasse de uma maneira tão direta isso, assim, tão crua. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí, por favor. Vamos lá. É bem curioso fazer essa pergunta, porque acho que foi meu TCC também, né? E acho que vendo o filme a gente percebe como que é realmente a gente aprende fazendo. Não só fazer cinema, aprende como se estivesse estudando mesmo, né? O filme, a princípio, ele era para ser protagonizado pelo Roberto, que é o agressor. Porque ele é um homem branco de classe média e no começo, por isso que eu acho que o filme precisou amadurecer muito, eu achava que eu tinha que falar dele porque eu não conseguiria colocar a mulher trans como protagonista por não conseguir, né, representar isso à altura da personagem. Mas uma escolha que foi muito debatida pela equipe, com o elenco também, que eu não me arrependo, é de ter reconstruído a história para falar da Daniela, né, sobre a violência que ela sofre e deixar o Roberto de lado. Porque é isso, né? Já tem muito filme falando dos homens brancos e principalmente tentar humanizar o que ele faz no filme seria, sei lá, de muito mau gosto. E a partir do momento que o filme passou a ser dela, ele só serve para mostrar o quão ele é responsável por aquilo. Pode ser que ele não saiba, mas isso também não interessa. A gente está interessado em saber o efeito disso nela, né? Dessa violência diária que ela sofre e que, na verdade, nesse momento ela não estava esperando. Então, é uma violência que não é uma violência que ela está acostumada. Uma violência que ela estava esperando que dessa vez fosse diferente, ela confiava nele. E eu acho que o fato dela largar ele, né? Tô contando aqui o filme que tal também. Que mostra essa transformação dela de não se abrir mais para esse tipo de comportamento e não né, tirar esse cara ou esse tipo de cara da vida dela. Às vezes, não sei se eu divaguei muito, mas
Acho que é isso, assim. No final, eu quis que ele tivesse pouca importância depois, perto do que ele tinha numa primeira versão de roteiro, sabe? E para todo mundo que estava fazendo o filme foi muito mais confortável falar desse lugar também. Eu não quis dizer que ele tomou esse espaço, não, mas eu acho que essa maneira crua como foi tratado, assim, né? Uma coisa assim que eu fiquei muito apegada nessas cenas que ela decide contar e conta aberta e recebe de maneira crua uma coisa bem cruel, assim. A gente não tá... não são cenas que a gente está acostumado a ver, né? É sempre. Achei que... Eu ouvi da atriz mesmo, a Leona, que ajudou muito a pensar o roteiro quando ela entrou no projeto, e assim, de outras amigas e mulheres trans que fizeram parte do processo e tal, essa coisa de mostrar, assim, ficaram muito felizes de ver um filme mostrando a mulher trans trabalhando com coisa que não fosse na rua, sabe? Tipo, porque ela é manicure e tal, e tem um salão que é só dela e das amigas. Então, eu acho que isso que você falou de ver essas cenas assim, aí que eu entendi o quanto representatividade importa, sabe? Você mostrar essas pessoas fora essas pessoas. Mostrar cotidiano, assim, naturalizar essa vida, né? E, enfim, eu começo a lembrar das coisas, porque realmente a história dela, a princípio, seria dela de mostrar ser uma coisa meio doc-ficção, assim, né? Da realidade, de mostrar ela sendo agredida e morrendo nas mãos do amante, e ele sendo absolvido pela polícia porque ele era um cara branco e tal. E isso caiu total a partir do momento que a gente percebeu que isso nem no documentário seria uma coisa interessante. E a ficção é esse lugar para tentar criar realidade também, né? Então, assim, uma história onde ela não morre, sendo que essa pode não ser a realidade da maioria das mulheres que passam por o que ela passa, já é uma tentativa de alterar essa ficção. Isso ficar no filme, eu acho que é bem... Eu gosto bastante. Massa. É crazy, né, Noah? Ele está aqui, falou aqui no chat. Se você quiser falar um pouquinho também sobre o Perseguição no Meio, por favor. Eu acabei de ver sua mensagem aqui. Claro. Primeiramente, boa noite. Espero que estejam bem nesse momento caótico, né? Mas vai dar tudo certo. Então, Perseguição Meio, ele foi um coletivo, sabe? Juntou as amigas, todas artistas, em busca de algo. Só que, assim, como é muito pessoal e como cada pedaço tem um cunho, fica assim, igual a Noah explicando, ficou muito pá, sabe? Não. Por exemplo, a perseguição pode dizer que é um meio concorrido, existe muita inveja, a sede, eu quero ser você ao invés de ser eu, e tem essa questão. Aquela luz é a essência, a arte, o eu, as cores, a forma. Você pode reparar que os personagens eles mudam de roupa também. Isso deixa muito assim aberto as possibilidades dessa obra. Mas foi uma obra realmente mesmo, ela foi feita em 2018. A gente viajou para Valença, no Rio de Janeiro. E foi isso, assim, a gente fez o roteiro ali em algumas horas. Todo mundo concordou, todo mundo entrou num consenso, opinou. Foi divertido o processo. Eu peço desculpas, inclusive, porque eu tive um problema técnico e eu não consegui me apresentar, eu não consegui falar e ficou muito ambíguo, eu não sei também, esse lado também. Mas o curto é trash, sabe? Ele é isso mesmo, mas tem um intuito também, claro. Não é vago. Não posso também dizer o sentido que eu observo na obra, que cada um tem o seu olhar. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Estou muito grato por concorrer e, enfim, é isso. Viva a arte, viva a sétima arte. Uma boa noite. Obrigado. Valeu.
Massa. Bom, eu também queria perguntar para o Gutão, para ele falar um pouco sobre a performance, foram 2 filmes, né? Você acabou que você não veio no outro debate, eu também queria que você falasse um pouco da sua outra participação também aqui no primeiro plano, e do filme que passou hoje também, que está aí passando hoje, na verdade, que é o Que Horas Vai Passar, que tem uma relação também muito forte com esse momento de pandemia, né? Que é uma expressão performática. Queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que foi essa ideia que você teve para fazer o filme, e também se é todo sozinho, se teve algum obstáculo para fazer tudo sozinho. Obrigado, Cristiana, pelas questões. Eu quero dizer que quero agradecer novamente assim, de estar participando do festival. Assim, eu no ano passado fiz a oficina com a Beth, assim, foi uma experiência muito legal, assim, de pensar o cinema e a educação. E aí nesse ano, dentro desse contexto pandêmico, assim, os artistas, né, em geral, assim, né, tiveram, né, que adaptar assim as suas poéticas assim ao digital, assim, porque muitas vezes não se pensava assim, o digital ele era mais como algo de expor mesmo, e aí o que a gente vê hoje que é algo que vai um pouco além disso, assim. Então, para mim, foi um material que eu tinha produzido, que foi produzido dentro da quarentena, assim, então tem essa coisa íntima, assim, tem o caráter experimental, assim, esse caráter de opacidade mesmo, assim, de pensar como que o audiovisual é pensado com as questões da performance, assim, do ator, do dançarino, do performer, assim, como que isso se reforçou e esses traços, essas relações ficaram muito evidentes assim nesse contexto pandêmico, assim, porque você não vai ter mais o ator, o performer, o dançarino que não vai ter mais o teatro, ele vai precisar de outro dispositivo, que no caso vai ser a câmera, vai ser o quadro. Então essa relação ela se reforça muito, assim. Então acho que os filmes é um pouco sobre isso, assim. É um pouco sobre esse curso de linguagens, assim, sobre essa possibilidade inventiva e de criação que você tem dentro do audiovisual, e sobre essa criação em contexto de isolamento, em contexto de pandemia, assim, né? Então, para mim, realmente é um prazer assim, estar participando do festival, não só pela narrativa visual do meu trabalho, assim, mas por ter, sei lá, tipo, é a primeira vez que eu participo de um festival assim de cinema, tipo assim, já participei de festivais relacionados a teatro, a dança e tal, assim, a vídeos, né, mais vídeos com caráter mais experimental, assim. Então acaba que esse tá sendo um ambiente de ver a minha potencialidade assim no meio de outros cinemas, assim, cinemas que muitas vezes não são tão experimentais, mas que têm uma narrativa diferenciada, uma narrativa contemporânea, assim, que está preocupada com essa forma discursiva de fazer cinema hoje, assim. Então, acho que é isso, assim. Massa, obrigada. Eu queria dar a oportunidade de vocês também poderem perguntar entre vocês agora. Se alguém quiser, pode se manifestar. Inclusive, 2 pessoas saíram. Eu fiquei um pouco triste, porque a gente costuma tirar uma foto no final, mas se vocês quiserem voltar mais tarde para tirar a foto. A gente está fazendo entre 1 hora e 1h30, e como nem todo mundo falou ainda, a gente vai só dar oportunidade para todo mundo poder falar também. Então, eu queria saber se eu vou dar uma outra oportunidade aí para alguém, se quiser se manifestar aí entre vocês. Eu queria falar com a Mariana, queria falar queria que ela me contasse assim um pouco, porque essa é um tema que eu tenho interesse, assim, e aí é por isso que eu estou tentando formular essa questão, no sentido de como que ela, dentro
do processo criativo do roteiro, assim, como que eu queria saber um pouco mais dessa, porque é uma dimensão, a dimensão subjetiva, né? Ela é algo muito relacional, assim, que é atravessado por várias intersecções, encruzilhadas, assim. E eu queria saber de como que, porque foi uma experiência, como a Mariana disse, estava como você disse, foi uma experiência relacionada a trauma, assim. Eu queria que você contasse um pouco como que você enxerga essa questão de tratar o trauma, tratar a dor, assim, por meio do roteiro audiovisual, seja ele experimental, ou seja ele comercial, seja lá como for. Assim. Eu queria que você falasse um pouco, contasse um pouco sobre como que você enxerga assim, essa questão de tratar o trauma, assim, experiências autobiográficas dentro do audiovisual hoje. Assim. Obrigada, Gutão, pela pergunta. Cara, eu acho que a arte é isso, assim. É a possibilidade da gente conseguir ir para frente de alguma forma e lidar com tudo que atravessa a gente. Eu acho que achei muito legal a curadoria do primeiro plano e como que, por exemplo, nessa sala, nesse grupo, né, a gente tem tantas questões, tantos trabalhos atravessados por essa pessoalidade, assim, por essa carga de ou uma experiência pessoal ou uma busca por uma empatia pela experiência do outro. Eu não sei, eu acho que para mim a arte é cura, o cinema de uma forma geral também, e foi muito específico para mim na minha trajetória, porque eu acho que foi a única forma que eu tive de poder colocar isso para fora. Quando o Noah tinha comentado sobre as imagens de arquivo, por mais que eu não tivesse pensado as imagens que eu pensei e coloquei, eu tinha o roteiro do Nó, na verdade, eu estruturei ele em três etapas, que era basicamente o eu, o outro e o mundo. Então, esse espaço do eu foi o espaço lúdico que eu tentei trabalhar, não só a questão do pesadelo, mas estéticas que eu gosto, assim, né? Essa coisa do terror e tudo mais. Essa coisa de pensar o outro, por mais que não seja muito bem explícita no roteiro, vem muito dessa participação de pessoas que tiveram próximas a mim durante esse processo. Então, tanto o Claudinho, quanto a Grazi, quanto a galera da produção, a equipe que estava comigo na direção também, eu acho que eles entram muito nesse espaço de outro que eu queria trazer essa escuta. E o mundo acaba que ficou por conta dessas imagens que não necessariamente me inserem, assim. Então, essa coisa do GTA, essa coisa dos casos de racismo e tudo mais. Então, eu tentei fazer uma miscelânea disso para poder falar do meu quintal e tentar fazer florescer e fazer com que outras pessoas se identifiquem. Assim. Então, assim, pensando nessa questão da arte como processo de cura, eu não sei, é a minha motivação maior, assim, né? E eu acho que eu vejo muito isso na fala de todo mundo, assim, né? Porque, por mais que às vezes a gente não tenha uma experiência muito... por mais que a gente não parta de uma experiência individual estritamente traumatizada, a forma como a nossa realidade, né, como a contemporaneidade chega na gente, faz com que todo mundo tenha questões para colocar. Então, eu acho que é isso, assim, vai um pouco para esse caminho. É muito bom ouvir você falando isso, porque eu também compactuo com essa questão da arte como cor, assim, e não só em momentos de tribulações, assim, em todos os momentos, a criação, o ser criativo, a possibilidade que o humano tem de invenção e criação, eu considero isso como cura, assim, eu tenho essa perspectiva. Então, te ouvir falar sobre isso me dá
me encoraja mais a pensar essas questões, e justamente porque a gente consegue perceber, às vezes, assim, como existe uma tentativa assim, dessa relação da arte e cura e a clínica ter uma relação meio que subalterna, assim, no sentido de tratar assim o tema, de tratar a questão arte e cura como algo estritamente clínico, assim, necessariamente inferior. Então, quando a gente ouve esse tipo de discurso igual ao seu, que vai tratar a arte nessa dimensão de cura, não só pelo viés clínico, mas como o viés de criação mesmo, de criar na dor, de criar na tristeza, de criar na alegria, criar no gozo. Então, eu acho que é sobre isso, assim, foi bom ouvir a sua perspectiva. Assim. Ah, cara, e se não for para a gente criar com as nossas ferramentas uma visão que a gente acredita ou uma possibilidade, igual o Diego estava falando, de uma representação melhor, enfim, se não for para a gente ampliar esse espectro, né, o que a gente vai fazer com os nossos corpos e com as nossas vozes? Eu queria também chamar um pouco a Inês para falar sobre o processo de criação do filme dela, porque ela falou que ela fez tudo sozinha. Eu achei muito curioso, porque o filme também se trata de travessias, não, ai, agora eu esqueci, eu vou dar essa mancada. Procissões, vai falar sobre esse ritual católico, e você vai falar isso tudo sozinha. Eu queria saber como é que foi a produção tão independente, assim. E foi um trabalho de faculdade, né? É irônico porque eu dividi também, né, em 3 partes, assim, o documentário, e a última parte fala de algo que transporta, né, do pessoal ao coletivo, né? E aí, mas é muito isso, assim, eu acho que eu falo que eu sou um dos personagens, assim, o documentário tem muito disso, né? De o realizador ser um dos personagens. E eu acho que a arte em si, né, é um pouco disso, é um pouco de, não, às vezes não biográfico, mas de ser algo subjetivo, né, algo que fala muito de nós. Então, foi muito assim, eu fiz a maior parte das coisas sozinha e meio que foi muito leve, assim, sabe? Não foi nada difícil, nada pesado, assim. Foi algo foi muito do encontro, assim, das coisas. E eu acho que foi muito providencial também, né? Hoje, levando pelo lado da fé, né? Que eu também sou uma das devotas, assim, nesse sentido. E hoje é dia de Nossa Senhora das Graças também, então transporta muito isso, né? É muito não feito algo sozinho, mas realmente com ajuda assim especial, assim, sabe? E assim, o processo foi muito assim, no começo, por ser uma matéria, assim, né? Foi muito assim, eu talvez não queria fazer sobre devoção, sobre algo tão meu, né? E aí o primeiro roteiro que eu entreguei como trabalho foi um fiasco, assim. O professor falou: olha, Inês, esse roteiro aqui não é seu, porque você pode mais, sabe? E aí eu decidi trocar, e um dos personagens é o Wanderson. Ele é muito um amigo meu, desde sempre, assim, e ele... Eu contando, né? Antes de até convidar para fazer, eu já sabia de toda a história dele, né? Em relação a essa devoção, a tudo que ele fala, um pouco eu já sabia, assim. E ele falou, né? Comigo antes, eu contando para ele, e antes de tudo, ele já... Eu brinco que ele colocou um peso, assim, no meu trabalho, porque realmente eu já estava assim. O primeiro foi um fiasco, e eu falei, agora eu preciso só passar, né, na matéria. E eu não estava mais acreditando. E aí ele falou: esse documentário vai ser feito para uma conversão mesmo das pessoas. Então você vai longe com isso. Então assim foi o ponto de partida. Assim. Então a partir disso foi muito leve assim para eu fazer todas as partes assim desse documentário.
Valeu, Inês. Eu queria dar mais uma oportunidade aí para deixar um espaço para vocês perguntarem entre si. Eu queria fazer uma pergunta para o Noah, para a galera da equipe do Noah, porque assim, gente, eu não sei se é por conta desse contexto pandêmico, eu particularmente vejo coisa que tem rua, que tem gente na rua, já vem um gatilho, uma saudade, um desespero. Mas assim, assistindo o filme, eu achei muito curioso, porque assim, vocês falaram que gravaram em Valença, eu não conheço Valença, mas eu fiquei me perguntando se teve um esforço de produção, assim, de locação, porque as cenas são muito bem orquestradas com os lugares, assim, com os ambientes. Parece que, tipo, não sei se vocês pediram para as pessoas não passarem, como que foi feito isso, eu fiquei curiosa, porque tá tudo muito bem feito, assim, sabe? Não tem muita interferência externa, assim, de trânsito, de pessoas passando ali no meio. Eu achei isso muito legal e eu queria ouvir um pouquinho. Arrasou. Você fala, Noah. Isso, Ó, eu vou falar um pouquinho, mas se quiser complementar. Então, essa questão foi que, assim, a gente foi para Valença, né? E foi começo de fevereiro, assim, de 2018. Então, assim, cidade pequena, pré-carnaval não tem nada ali. E aí a gente falou, não, a gente tem muitos amigos. Os amigos, olha que engraçado. As pessoas que hoje estão no filme, todas elas, menos um, que é o Bruno, estão em Juiz de Fora. Naquela época estava todo mundo em Valença gravando o filme e alguns eram residentes, assim. Então a gente se deslocou para lá com a intenção de gravar mesmo, assim, de fazer alguma coisa. O filme, a gravação do filme durou alguns dias, mas Valença é uma cidade de 60 mil habitantes, se eu não me engano, 50 mil habitantes, então é uma cidade territorialmente pequena, né? Tem aquela coisa, tem a igreja, tem a praça, tem a rodoviária, tem uma cena que a gente inclusive grava na rodoviária. Então, existe um cenário meio bucólico que favorece para a gente não pedir autorização de imagem para ninguém que aparece. É aquela coisa. Mas a gente foi gravando assim, existia realmente um estranhamento por parte da população. Quando a gente estava nesses dias de gravação, a gente também saía para gravar, mas aí tirava foto, aí bebia, aí saía para o rolê, ia na catedral, que era o único point social da cidade, voltava para casa, não sei o quê. Então, a paisagem da cidade, né, todos os transeuntes também que nos olhavam, foi engraçado, assim, porque o próprio processo de gravação do filme parecia uma coisa meio performática, de modo que algumas pessoas, quando se deparavam com a gente, fazendo os takes, as fotos e tal, elas já se afastavam, assim, os lugares já tinham essa paisagem mais bucólica, assim, de uma cidade pequena, então, residencial, os pontos comerciais são muito pautados, assim, e até tais horas, né? E quando a gente estava em lugares, assim, da gente apontar a câmera, as pessoas já, tipo, a galerinha é assim, estranha. Então, e acho que essa própria nossa vivência na cidade a partir dos dias, acho que a gente ficou lá, tipo, uma semana, assim, gravando, tirando foto, não sei o quê, possibilitou também que, tipo, a gente conhecesse o território onde a gente estava andando, assim. Então, a gente já estava familiarizado com os espaços públicos de maneira que a rua que a gente escolhia era tipo, vamos gravar naquela rua e continuar naquela, vamos, porque foi praticamente assim, a cidade é pequena, então assim, a Valença deve ter muitas ruas, mas assim, você dá uma volta na cidade, você já voltou para casa. Então a gente, vamos dar uma volta na cidade, gravando o filme, vamos, e assim a gente fez, assim. Foi muito engraçado também que dentro da nossa equipe tinham 2 fotógrafos, que era o Crazy, que está aqui, e o Bruno, que está lá em Valença. E fotógrafos, então, eles tinham uma câmera, um equipamento, que muitas vezes no contexto subdesenvolvido, a gente realmente, tipo, amigo, vem aqui, vamos gravar. E aí a gente juntou as gatas e muitos dos takes, né, das edições, assim, a gente gravou às vezes de 2 perspectivas de câmera, assim, claro, pensando, tipo, não vai pegar fulano, vai pegar ciclano, né, o amadorismo independente, tentando ser o mais profissional, mas até essa possibilidade única que a gente estava tendo naquele momento de estar em contato com 2 artistas naquela cidade que tinham aquele equipamento que falaram assim, vamos gravar, e toparam a ideia, tinham essa disponibilidade, né? Então, acho que essa resolução também de, tipo, inconscientemente no processo de pós-produção,
teve uma gama maior de takes, assim, para a gente poder também ver, assim, a paisagem e a sequência, né, tipo, das imagens e dos carros e das pessoas que também estavam de figuração, que elas não sabiam que estavam de figuração, de poder, de curar, assim, um pouco, mas foi isso. Aquela época tava vazíssima, eu acho que tudo que tinha lá era gente. Então, Grace, se quiser falar alguma coisa. Sim. Eu acho que tudo fluiu. Principalmente o processo, as cenas. Porque, pô, eu também sou cineasta, sabe? Então, assim, a gente ia gravar as coisas, terminava um take, visualizava um espaço, já ia em seguida, já fazia a cena e já ia para outra. E, tipo assim, foi fluindo muito, sabe? O processo foi muito, assim, limpo, vamos dizer assim. No estado em que a gente se encontrava também, realmente. Legal, gente. Olha, já está caminhando para o final, está dando 1h30 aqui de debate. Eu queria lembrar antes todo mundo que amanhã vai ter um encerramento, vai ser às 8 horas aqui no Zoom. O link está no site primeiroplano.arte.br. Eu queria dar uma última oportunidade para que, se alguém quisesse fazer uma consideração ou algum comentário, alguma pergunta. Oi, gente, vou aproveitar essa deixa para dar um recadinho para vocês e, ao mesmo tempo, um apelo emocional também, que a gente está organizando, não sei se vocês conhecem, a Belas Artes Antônio Parreiras, daqui de Juiz de Fora. Ela é bem na frente ali da Praça da Estação, é um cantinho de arte centenário que temos aqui. A gente está, assim, caído no esquecimento, tanto físico quanto de visitações, né? Só que a gente está organizando uma exposição, ela vai ser de modo remoto, e a gente gostaria, eu contando como diretoria, né, da associação, de pedir para vocês acompanharem um pouco a nossa história lá. Vou colocar o Instagram aqui para vocês, se vocês puderem seguir. Vamos exibir esse primeiro panorama de artes de forma remota. Então, conto muito com o apoio de vocês para a gente não deixar esse canto lindo de arte morrer e cair no esquecimento daqui. Em breve, ano que vem, eu gostaria do apoio de vocês para exibir as artes, tanto em audiovisual, quando vocês tiverem outros tipos de manifestações artísticas também. Vai ser sempre bem-vindo todo mundo lá. Obrigada. Beleza, obrigada pelo recado e pelo convite. Antes de... Pode falar. Não, eu só queria fazer um apelo desesperado mesmo. Quando a gente está nessa posição de convidado é mais fácil. Mas, pô, vamos votar 13 domingo, galera, pelo amor de Deus. Vamos espalhar esses aí, porque tá foda. É só isso. Obrigada por ter falado, Mariana. Não pode deixar passar, não. É isso aí. Inclusive, eu queria ter falado para um dos filmes de hoje, que era o Periférico, de agradecer, mas não estava aqui presente. Agradecer de ter estado Bolsonaro diretamente no filme, ter dado nome ao gado. Terrível isso, mas é verdade. E, enfim, não sei se eu devia ter falado isso, mas os outros filmes que estão aqui presentes também, que não estão aqui presentes, os filmes foram muito bons, eu gostaria muito de ter conversado com todo mundo. E, nesse momento, eu falaria, mais uma vez, falei isso ontem, vou repetir, que a gente se encontraria num bar para continuar o debate, mas esse ano não vai estar sendo possível. Mas vamos fazer de tudo também. E agora o meu apelo, usar máscara, passar o álcool, para o ano que vem a gente estar junto, podendo se abraçar no próximo, na próxima edição aí do Primeiro Plano. É isso, galera. Eu vou pedir só para vocês ficarem para tirar uma foto. Pode falar. Pode falar. E como você falou, né, que em todo final de debate você falaria que a gente vai se encontrar no bar e tal, né? Eu gostaria de pontuar nesse debate aqui para todos que estão assistindo pela primeira vez. Não é a minha primeira vez, nem será a última nos debates do Primeiro Plano, assim espero. Eu queria dizer que a Cris, gente, ela é uma ótima mediadora, porque hoje a gente está acompanhando ela nessa mediação só dos nossos filmes, né? Mas ela faz esse trabalho incessante, dedicado e muito bem feito, assim. Muito obrigado, Cris. Eu admiro muito sua mediação, de verdade, assim. Acho muito básico. Ai, obrigada, No. E boa noite. O No já, inclusive, me dedicou um pedacinho ali no jornal dele, estou emocionada. Ele é um frequente aqui entre a gente.
e eu senti muita falta sua. Eu te chamei lá no Instagram, que eu senti sua falta aqui nos debates nos outros dias. Mas ó, agora a gente vai ficar para tirar a foto. Alex, por favor, você faz essa gentileza? Márcio, gente, vamos sorrir. Emanuel, você não consegue ligar a câmera, não, Emanuel? Ainda não consegui, Alex. Não sei o que rola no Zoom, eu só consigo no Google Meet. Tá, eu vou ter que te incluir de novo depois, então. Então tá, gente, todos sorrindo. Peraí, deixa eu salvar uma, salvar mais uma, peraí. Só um segundo, segurem o sorriso. Olha que tá lento, gente, peraí. Mais uma. Obrigado, gente. Até amanhã no encerramento. Ó, todos amanhã no encerramento, hein? Às 8 horas aqui no Zoom. E obrigada, espero que vocês tenham gostado dos debates. Boa noite a todo mundo que está aqui. E até amanhã. Boa noite, até amanhã, Obrigado, galera. boa noite. Parabéns todo mundo. Tchauzinho, gente. Parabéns, parabéns. Não se esqueça de seguir o Instagram. Valeu. Falou, boa noite. Beijinhos. Amém. Não esquece de seguir o Instagram.